E aí, auditório, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre inovação. E eu queria fazer uma apresentação rápida e vou deixar um estudo que discute 10 tipos de inovações para vocês e algumas conexões e correlações entre as inovações existentes. Vou projetar minha tela e vou começar a conversa com vocês e vocês vão continuar ela a partir da leitura dos slides. Estou projetando minha tela aqui. E como eu falei, nosso vídeo sobre isso vai ser relativamente rápido e vocês se aprofundam olhando lá o filé com fritas que eu coloquei no Google Sala de Aula. E se vocês gostarem muito do tema e quiserem se aprofundar, você pode dar uma degustada no prato chique que eu botei lá, porque tem muita coisa legal. Esse tema tem uma relação direta com nossa vivência nas instituições. É a inovação que faz o progresso humanitário. É a inovação que tirou a gente das cavernas. E é a inovação que colocou a gente no topo da cadeia alimentar. Se você for analisar a nossa espécie, ela não é a mais rápida, ela não é a mais forte, mas ela é, de longe, a mais inteligente e que melhor se adapta ao ambiente. Inclusive, a gente faz isso de uma maneira bem, digamos, agressiva. Essa inovação que fez a vacina de várias doenças que existem, também criou a bomba atômica. Então, ela também é bastante perigosa para a nossa vivência em coletivo. Mas, tirando essas reflexões mais aprofundadas e filosóficas sobre isso, numa perspectiva de discutir o empreendedorismo e a necessidade de enxergar a inovação como parte disso, eu queria promover o seguinte aquecimento para vocês. Vejam essa imagem desse telefone. O que é que um telefone, um Walkman e um roteador têm a ver? A resposta é simples. Teve um camarada que conseguiu integrar essas três coisas e fez o iPhone. Os smartphones, ou seja, celulares inteligentes, já existiam, mas o Steve Jobs conseguiu integrar outras tecnologias. Ele colocou o e-mail no seu celular. Ele colocou a comunicação não só por áudio, mas ele colocou vídeo, ele integrou uma série de outras coisas, incrementou ao ponto de radicalizar a nossa maneira de enxergar os smartphones. É tanto que a gente tem antes e depois nessa perspectiva tecnológica. Mas quando a gente fala de inovação, temos uma tendência a associar a tecnologia coisas elétricas, coisas absurdamente de outro mundo. Mas, na verdade, a tecnologia não é só isso. A tecnologia é o uso de ferramentas para uma determinada finalidade. Então, esse exemplo que vocês estão vendo nesse vídeo aí, ó, é de um bar lá em Limoeiro do Norte. O que é que o cabra fez? O cabra estava querendo fazer com que a porta fechasse sozinha e ele fez um dispositivo de roldana. E você abre a porta e quando você sai, o peso fecha ela automaticamente. Veja que não tem nenhum maquinário tecnológico eletrônico. É simplesmente o uso de uma ferramenta para uma finalidade. Isso é uma inovação. E aí eu quero que vocês compreendam isso, e aí a gente entra no conceito prático da coisa. A inovação vem o quê? De uma ideia. Essa ideia, ela chega a partir da criatividade de um usuário. Criatividade de alguém que enxergou uma ferramenta e vislumbrou possibilidades de uso sobre ela. Então, a criatividade seria a habilidade de gerar ideias originais ou novas maneiras de enxergar aquilo. Enquanto alguém olhava para um celular, um roteador e um aparelho de ouvir músicas, o Steve Jobs foi e disse: e se eu juntasse todo esse balaio de gato numa coisa só? Enquanto alguém olhava para uma porta simples, o dono daquele bar, lá em Limoeiro do Norte, foi e disse: eu consigo automatizar o fechamento dela. E eu preciso só de uma polia, de uma corda e um peso. Vejam, para que isso acontecesse, foi necessário a idealização de algo, por meio de uma ideia. Foi utilizada a criatividade. Mas a criatividade por si só não resolve. Eu tenho certeza que vocês conhecem uma série de pessoas que têm ideias fantásticas, mas não colocam nenhuma delas em prática. Daí entra a inovação. Inovação diz respeito à aplicação de uma ideia.
você tem um método, um objeto, que ele, de certa forma, rompe padrões anteriores. Então, enquanto a criatividade, você tem a coisa meio que no plano ideal, em que você tem a coisa meio que na sua cabeça, na inovação você começa a execução daquilo. Então, criatividade sem inovação não significa quase nada. Eu posso destrinchar para vocês alguns tipos de inovações que existem. Repito, você não pode chamar de inovação exclusivamente produtos tecnológicos, mas a inovação pode ser maneiras diferentes de enxergar o que já existe. Quer um exemplo? A inovação de processo que o Nubank fez, em que você pegou a maneira de se relacionar com bancos e informatizou. Isso barateou os processos e foi isso que fez o Nubank ser uma das maiores empresas da nossa região. Ela, inclusive, é uma empresa unicórnio, superando a casa do bilhão em seu valor de mercado. Mas você pode também romper fronteiras e fazer uma inovação radical. Isso pode ser exemplificado com o Nubank, com o iPhone, que, como eu já expliquei, mudou a nossa maneira de enxergar celulares. Outra maneira de inovar seria com um modelo de organização. Inclusive, o Uber é um exemplo bem simples disso, em que ele inspirou outras empresas de existirem, como 99 Táxi e uma série de outras que copiam seu modelo de negócio em uma perspectiva de você locar serviços a partir dos recursos, inclusive, de outras pessoas. Então, gente, você vê que inovação é um assunto que tem várias camadas. Existem várias maneiras de inovar. Eu trouxe para vocês, mais à frente, vocês vão estudar depois, modelos de inovação que podem se conectar. Você pode juntar um modelo incremental com um modelo radical? Sim, porque para radicalizar, muitas vezes você precisa incrementar uma série de outros processos. Quer um exemplo? A maneira que a internet invadiu os celulares radicalizou a nossa percepção sobre eles. Mas hoje a gente tem uma série de inovações incrementais. São câmeras que vão se aperfeiçoando, são uma série de coisas e recursos que não existem no modelo de celular, mas passam a existir no próximo, e aí com isso você vai incrementando aquele produto. E para inovar, a gente entra agora no nosso plano de negócios, vocês não precisam necessariamente ter uma ideia 100% nova, mas o ideal é que para vocês consigam uma vantagem competitiva, para que vocês consigam fazer o que outras empresas da região não fazem, é que vocês façam testes. E é por isso que na nossa aula anterior a gente falou em plano de negócios, ou pesquisa de mercado, perdão. É por isso que no nosso plano de negócios a gente tem que abarcar e cercar a nossa ideia com todas as frentes possíveis. A gente fala, nessa perspectiva de empresas pequenas, que é necessário errar rápido para corrigir ainda mais rápido. Por isso que as pesquisas de mercado são tão cruciais para que a gente teste uma inovação. E aí, nessa perspectiva, algumas frases feitas nos servem bastante. Feito é melhor do que perfeito. Você precisa testar o teu produto, conversar com o teu cliente, mostrar aquele cliente. E aí, você pode checar se aquele produto vai ter uma certa receptividade. Mas se você ficar só na criatividade, só no plano das ideias, aí você nunca vai saber se teu produto consegue ou não ser uma inovação. Por isso que falamos em produto mínimo viável, que é uma espécie de teste do teu produto. E aí você vai fazer uma série de atribuições entre os seus colaboradores para ver como chegar nesse produto mínimo viável e como testá-lo nas camadas necessárias. Você precisa testar com mais de um determinado público. Assim você vai conseguir compreender quem é o teu público ideal para chegar na tua ideia. E aí, como eu falei para vocês, aqui estão 10 tipos de inovação. Peço que vocês deem uma olhadinha nesses slides. Peço que vocês vejam o outro material que eu deixei à disposição. Continuo aqui à disposição de vocês e espero que essa nossa breve explicação tenha sido esclarecedora. Vou repetir mais uma vez. Inovação é a prática da criatividade. Vocês vão pensar sobre uma ideia, vão vislumbrar a melhor maneira de executá-la e vão
testar essa ideia com um determinado público-alvo. Assim vocês vão ter a inovação como ela precisa ser. Beleza? Fico à disposição. Valeu!